Bem-vindo a mais um vídeo de análise, leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, do professor Vicente Falcone. E hoje vamos falar do capítulo 6, como monitorar os resultados do seu processo. Para você que não me conhece, eu sou o Luiz e esse aqui é o sétimo vídeo, o sexto capítulo de uma playlist completa sobre o livro Gerenciamento da Rotina. Então a ideia aqui é cada vídeo a gente conversar aqui sobre um capítulo, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui o capítulo hoje, lembrando que se você não tem um livro, tem um link abaixo aqui que você pode me ajudar, né? Aí você compra, consegue ler o livro, revisitar os capítulos com calma. O livro ele é bastante denso, né? Tem muita parte técnica. Então é importante que você reforce a parte da leitura. E caso você tenha chegado aqui de primeira, vá lá no capítulo 0, comece por aqui, onde lá eu explico exatamente como implementar o livro na prática, como fazer leitura no seu negócio, entrego algumas ferramentas, uns cronogramas que vão te ajudar demais. Combinado? Então vamos lá, vamos para o capítulo 6. A ideia desse capítulo é ser separado em dois vídeos, um falando sobre como vamos monitorar os resultados que desejamos manter e outro sobre como monitorar os resultados que desejamos melhorar. E dessa forma a gente consegue ter vídeos mais organizados e mais direcionados. Mas basicamente esse capítulo ele vai trazer um conteúdo de formas de como a gente consegue acompanhar os nossos resultados, nossos indicadores de maneira gráfica. Então vamos entender exatamente quais são os principais gráficos que utilizamos, né? Gráficos que têm mais bases estatísticas, gráficos que a gente consegue ter mais proximidade com a operação, como a gente constrói os gráficos, tudo que é básico para ter num gráfico também. Então é bem legal. Vamos então iniciar o nosso capítulo. Vamos lá. Como é que eu estruturei aqui esse vídeo, né? Então, temos aqui como monitorar os resultados do seu processo. Para a gente entender como a gente monitora, primeiro vamos trazer o conceito de que já falamos até brevemente nos outros capítulos, que é de item de controle, o conhecido IC, beleza? A ideia aqui a gente vai explicar para você porque é o ponto de partida, né? A gente precisa definir quais são os nossos ICs. A partir disso, aí sim, o capítulo se divide em monitorar para manter os resultados e como monitorar os indicadores que desejamos melhorar. Então, nesse vídeo, vamos falar especificamente de como monitorar os resultados que desejamos manter. Para isso, primeiro eu vou trazer um conceito bem básico. Isso aqui não é uma aula de estatística avançada, nada disso, mas é interessante a gente discutir um pouquinho sobre a parte de controle estatístico de processo. E aí eu vou explicar um pouquinho o conceito de curva normal, né, como a gente consegue aplicar e como a questão da probabilidade nos ajuda no acompanhamento de indicadores que desejamos manter, que eles não fujam do controle ou que pelo menos a gente consiga prever caso exista uma tendência de que eles saiam do controle. Alguma coisa está errada, nós agimos preventivamente. A partir disso, vamos trazer aqui os principais gráficos. Discutiremos aqui, né, o gráfico de controle, que trabalha com controle estatístico de processo, o histograma também. E é claro que, a níveis mais simples e de mais proximidade com a operação, a gente vai falar especificamente de gráficos sequenciais, que não tem essa necessidade, essa exigência de um nível de maturidade, de coleta de dados, enquanto carta de controle precisa. E do outro lado, nós temos aqui, né, os gráficos associados, nossos objetivos e metas, nessas curvas de projeção, que vamos falar no próximo vídeo. Além disso, né, destacado os usos gráficos, a pergunta é como montar esses gráficos, os elementos que a gente precisa ter em todo o gráfico para estruturar eles e como conseguimos divulgar para todo o time, né, para que eles tenham conhecimento, acesso e até autonomia mesmo para o próprio preenchimento, seja ele via online, ferramentas online, ou ferramentas, a base realmente lá do quadro de gestão à vista, que para mim eu acho que é o mais interessante e o mais funcional. Então vamos iniciar agora falando um tema importante, que ele já traz aqui no 6.0, letra A. O que é gerenciar? Então Falcone traz aqui, ó, gerenciar é o ato de buscar as causas, ou seja, os meios da impossibilidade de atingir uma meta fim. Estabelecer contramedidas, montar um plano de ação, executar e padronizar em caso de sucesso. Bom, esse texto pode ser simples para você, mas aqui o Falcone acaba de definir o que é o ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA, né? O ciclo de melhoria. A ideia desse ciclo é a gente identificar as causas que estão gerando os nossos problemas. A partir dessa identificação das causas, a gente vai buscar sempre as nossas causas raízes. Identificadas as causas raízes, vamos gerar um plano de ação. Para quê? Para tratar as causas que estão gerando os efeitos indesejados. Fazendo o plano de ação, a gente verifica se os resultados foram alcançados ou não. E caso
tenhamos êxitos, nós fazemos a padronização, ou seja, próprio ciclo PDCA, planejar, executar, checar e agir. Essa parte do que a gente fala dos dados, né, da importância de quantificar, quem fala isso muito bem é uma frase do Edward Deming, que é um dos gurus da qualidade. Ele traz aqui, ó, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define e não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Ou seja, é muito importante a gente ter dados associados no nosso gerenciamento. Eu primeiro tenho que entender o que eu preciso medir. A partir disso, eu crio sistemas, nossos itens de controle, para verificar se aquilo que queremos medir está tendo êxito ou não, né? Estamos tendo um insucesso, né, dentro do que queremos alcançar. E aí, a partir disso, vamos monitorar para justamente saber se estamos dentro do que queremos, nossa meta padrão, ou se estamos indo para fora e precisamos atuar ativamente para corrigir essa rota e evitar que o nosso processo fique fora do nosso controle. Então, assim, é importante, se você tem uma empresa pequena, por exemplo, ou é um assistente, analista, entenda a importância que tem de você ter dados, você ter métricas para mensurar o resultado que você deseja alcançar, ok? E falando nisso, então, vamos para a nossa definição, item de controle. Vamos lá. Imagine que eu adoro esse exemplo, eu tenha um bolo, certo? Então, eu sou o dono de uma empresa que faz bolos. O que será que o cliente, quando compra um bolo, ele deseja das partes da qualidade de um bolo? Bom, eu imagino, por exemplo, que tem... geralmente, eu vou vender um bolo de um casamento. Eles falam, eu preciso de um bolo que seja de 3 andares. Se eu entregar para o cliente um bolo de 2 andares, ele vai ficar insatisfeito, né? Então, talvez esse cliente não volte a comprar aqui. Muitas vezes, os bolos são vendidos em quê? Em peso. Então, pode ser um fator que impacte ou a textura do bolo, né? A qualidade, o gosto, o sabor do bolo. Tudo isso são características que eu tenho que entregar no meu produto aqui, que é o bolo. Então, eu defino várias características, vários itens aqui que eu consigo identificar que impacte na satisfação do meu cliente. A altura do bolo, peso do bolo, sabor do bolo, se está tendo muitas devoluções por algum motivo. Então, isso aqui são as minhas saídas do meu processo. São itens que eu desejo controlar. E aí, a partir disso, eu tenho aqui o que são itens de controle, 6.0. Itens de controle são características numéricas sobre os quais é necessário exercer controle, gerenciar. Então, geralmente está associado às saídas. Em outro vídeo, a gente pode falar também sobre os itens de verificação que estão associados às entradas dos meus processos. E aí, um detalhe importante. Observe que eu coloquei aqui a altura do bolo, peso do bolo, sabor, devoluções. Quando a gente vai definir item de controle, você pode trabalhar com números brutos, mas sugere-se que você trabalhe o que a gente chama de índices, né? Os indicadores, geralmente se trabalha com índices. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, reclamação de erros no faturamento, né? Uma coisa é eu ter uma reclamação e eu ter gerado, por exemplo, 10 faturamentos. Ou seja, 10% do faturamento que eu gerei, eu tive erro. Agora eu tive um erro, porém eu gerei 1000 faturamentos. Entendeu a diferença desse impacto? Então, vamos pensar sempre em trabalhar com índices. Então, por exemplo, ó, percentual de faturas defeituosas. Ou seja, eu vou pegar o número de faturas com defeito dividido pelo total de faturas. Dessa forma, eu consigo ter uma normalização, né? Eu consigo trabalhar na mesma conversa. Imagina que eu tenho 2 fábricas e cada um tem uma capacidade produtiva diferente, mas eu quero trabalhar com o mesmo indicador porque o produto final é o mesmo. Então, como é que eu meço isso? Por exemplo, eu vou medir o número de chamados que geraram, por exemplo, por parte dos clientes. Eu tenho que ter o quê? O número de vendas totais e o número de chamados, ou seja, o indicador vai ser o número de chamados sobre o número de vendas totais. Dessa forma, eu tenho o mesmo nível de conversa para as 2 fábricas. Então, é importante a gente tentar, na medida do possível, trabalhar com índices, né, com essas divisões que vão ter um reflexo mais normalizado em cima do nosso item de controle. E aí, agora que já estabelecemos o que é um item de controle, vamos conversar um pouquinho sobre a parte de análise dos dados, né? A parte mais estatística. Mas eu prometo que não vai ser muito chato. Não vai ser uma aula de estatística aqui não, tá bom? Então vamos lá. Imagina que eu tenho uma balança e eu tenho um objeto que eu desejo pesar. E eu sei que esse objeto aqui, eu fabriquei ele
para ter 500 gramas. Dentro do meu projeto, eu sei que ele tem que sair com 500 gramas. Mas aí eu começo a fazer várias... cada vez que sai um objeto desse feito, eu começo a pesar aqui na minha balança o resultado que deu. Fui fabricando e fui pesando. Sei lá, saiu um lote de 5, a cada lote de 5 eu pesava esses 5, fazia a verificação, fazia a média, enfim. E eu comecei a gerar esses dados. E aqui, ó, observe que eu gerei essa quantidade aqui de dados, justamente dessas quantidades de peças que eu medi. Vamos olhar aqui que eu já deixei de uma maneira bem interessante, né? Esses dados, eles estão ordenados, ok? O que a gente pode notar aqui, ó? Primeiro que os valores que eles estão mais clarinhos aqui, ó, são os valores que estão mais afastados do nosso valor-alvo, que é o 500 gramas. E ele tem quantidade, ele saiu muito poucas vezes, foram poucas vezes que saiu muito longe de 500 gramas. Aqui, por exemplo, ó, o menor valor aparentemente foi 481 gramas. Do mesmo forma, para o outro lado aqui, ó, valores que estão se afastando aqui dos 500 são muito poucos, apenas tem uma colunazinha aqui apenas que está afastando. E conforme ele vai se aproximando tanto pela esquerda quanto pela direita, vão aparecendo mais valores que se aproximam dos 500, ou seja, a maioria dos meus valores, eles estão concentrados aqui por volta dos 500 gramas. E quanto mais eu me afasto tanto para a esquerda quanto para a direita, a ocorrência desses valores diminui. E aí eu consigo trabalhar isso de uma forma gráfica. Eu consigo fazer, por exemplo, de um intervalo até outro, quantas vezes tem aquela recorrência daquele valor. Por exemplo, eu crio aqui vários intervalos, de 475 a 485, de 485 a 495, até o final, né? Intervalos distribuídos igualmente. Nesse caso aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Então, eu vou contar a quantidade de vezes que aparecem nesse intervalo aqui. Então, entre 475 e 485, eu tenho essa quantidade de ocorrências, que são os números que estão mais afastados. Depois, eu tenho essa quantidade um pouco maior. E observe que eu fiquei mais próximo agora do 500. Então, se o meu processo está controlado aparentemente, quer dizer que a maioria dos valores vão estar próximo dos 500. Vamos ver agora aqui de novo, ó. Olha só, entre 495 e 505 é onde tem maior ocorrência dos valores, muito próximo dos 500 gramas. E quando eu começo a me afastar, eu caio novamente aqui, ó. Eu vou para um valor que ficou abaixo, ou seja, estou me afastando desse meu valor alvo aqui, porque aparentemente é um processo controlado. E por fim, quando eu chego lá à direita, completamente afastado, eu tenho aqui uma diminuição. E o que acontece? A própria balança, ela pode ter pequenos probleminhas, ela pode não estar bem calibrada, né? Uma mola está um pouco gasta, pode ser que a operação tenha feito pequenos descuidos normais, tenha batido um vento, a temperatura estava um pouco mais alta, estava um pouco mais baixa, o operador ele está numa fase de adaptação, então é normal que causas naturais ocorram e que essas causas naturais influenciem na variação do meu processo. Porém, se eu tenho apenas causas naturais e não causas especiais, o comportamento, independente do tipo de medição, do produto que saia, ele vai ter esse comportamento aqui. E observe que eu tracei essa linha aqui, e essa linha tem um nome. A gente chama isso aqui, ó, de distribuição normal. E ele aqui apresenta uma curva normal ou curva de Gauss, que é uma curva em formato de sino, onde aparenta aqui, ó, a maior parte da concentração em torno do valor-alvo, né, da minha média do meu resultado. Isso é um indicativo que o processo está controlado. Então, agora, se tiver uma causa especial, por exemplo, na hora que alguém vai... Toda vez que o operador ele vai pesar aqui na balança, ele acaba pondo o dedo no cantinho. Isso vai influenciar. É uma causa especial. Então, se eu coloquei o dedinho aqui mais pesado, por exemplo, significa que os dados aqui, ó, vão começar a se concentrar mais desse lado, porque eu estou pesando mais o normal. Então, ele passa a ter um design diferente. Então, essa curva normal, ela tem um indicativo muito forte aqui de que os dados estão normal. E esse aqui é o que chama de histograma e que eu já falo sobre ele. Vamos ver um vídeo aqui do real acontecendo. Olha que legal. Isso aqui, vou deixar o link também, né, do vídeo abaixo. E ele vai mostrar aqui um brinquedinho que ele simula, né, o comportamento normal. Olha que interessante, ó. Então, agora ele esvaziou e ele vai virar aqui. Olha o que vai acontecer. Bem legal, né? A maior parte, embora eu tenha uma distribuição
ao redor de vários valores, a maior parte deles está concentrada justamente no centro. Ó, que bacana. Muito legal, né? Então, isso aqui é justamente o comportamento normal. Claro que causas especiais vão influenciar. Para isso que serve a análise gráfica. Ela vai dar indicativos se o comportamento está normal, se tem alguma influência, algum desvio da média. Mas aí a gente tem que entrar em detalhes sobre o histograma, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar também o card aqui em cima, falando sobre como construir um histograma no Excel. Bem bacana também, tanto da maneira mais fácil, como na maneira manual também, que fica legal, que você tem mais facilidade de personalizar o seu gráfico. E aqui, ó, tem os vários tipos de histograma. Então, por exemplo, aqui eu tenho um histograma que é o comportamento normal. Ó. Então, a maior parte dos dados está concentrada aqui em torno da média. Conforme eu me afasto da minha média, eu tenho valores que a ocorrência, né, a frequência daqueles intervalos vão diminuindo. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, vou até começar por aqui, ó, é o exemplo que seria da pessoa colocar o dedinho na balança, ó. Então vai pesando mais, então começo a ter uma concentração maior para esse lado e menor dos outros. Então eu tenho vários comportamentos diferentes aqui, cada um tem um nome, e como eu falei, né, teria que ser uma aula completa só para explicar sobre esses gráficos. Eu tenho um curso de PDCA, então nesse curso eu falo diretamente sobre os tipos de fluxo de histograma, como a gente fazer as análises, os indicativos, mas são sinais que representam realmente um efeito da não normalidade. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui 2 picos, podem ser, por exemplo, 2 turnos que estão atuando. Enfim, tem várias formas de analisar aqui e o histograma é bem legal. Então, como você viu, quando tem um processo que está sob controle, né, ele apresenta um comportamento normal, ele vai ter uma mesma curva. E a partir dessa curva padrão, a gente consegue construir um gráfico que ele vai dar a probabilidade de uma medida cair dentro de um determinado valor específico. Então aqui, ó, eu vou trazer para você justamente essa análise probabilística. Então temos aqui uma curva normal, onde a gente tem aqui a representação, que é a média aqui em 0, e nós temos os nossos desvios padrão. Então, eu vou trabalhar com a média e desvios padrão. Isso aqui é bem legal porque, por exemplo, eu estou dizendo aqui que se meu comportamento ele for normal, ele seguir um comportamento sem causas especiais, né, já segue uma distribuição normal dos dados. Quando eu tiver aqui, ó, entre a minha média e um desvio padrão da minha média, tanto para a esquerda quanto para a direita, eu tenho uma probabilidade de 34,1% de ocorrência. Ou então, assim, a cada 100 vezes, 34 vezes aproximadamente, o meu valor de medição vai ficar entre a minha média e um desvio padrão para a esquerda e a média de desvio padrão para a direita. Em outras palavras, aqui embaixo a gente tem agrupado, eu quero dizer que 68,26% meus dados vão estar ocorrendo entre mais ou menos um desvio padrão. Isso é muito legal, porque a partir do momento que eu tenho minha média dos resultados e eu tenho o meu desvio padrão, eu consigo definir tanto a probabilidade que, por exemplo, 2 desvio padrão, 3 desvio padrão aconteça, como também eu descobri que aquele valor que deu talvez não seja algo normal, esteja fora de controle. Uma outra forma de a gente visualizar é que, numa distribuição normal, metade dos meus valores estão concentrados à esquerda da minha média e a outra metade à direita da minha média. Então, para cá eu tenho 50% e para cá eu tenho mais 50%. E agora vamos para um exemplo numérico para você entender certinho. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, a minha média que é de 500 gramas, que eu já trouxe, né? E eu fiz o cálculo do meu desvio padrão e eu vi que ele deu 10. Logo, se eu quisesse calcular, por exemplo, 7 desvios, daria 70 gramas. E eu pergunto, qual a probabilidade de que o meu valor, por exemplo, numa medição lá na balança, um daqueles produtos feitos de 500 gramas, dê um valor de 570, ou seja, eu tenho 7 desvios padrões acima da média. Eu tenho 570. Qual a probabilidade, se meu processo for controlado, disso ocorrer? Bom, a probabilidade é esse valor aqui percentual, né? Não vou falar aqui, mas é uma probabilidade muito baixa. Aqui, ó, observe que até 3 desvios padrão, eu tenho acima de 3 desvios padrão é 0,1%. É muito baixinha. Quando eu tenho 7 desvios padrão, é quase zero. A chance de ter... A gente não pode dizer que é zero, né? Mas a probabilidade de eu ter um valor que é dentro de um comportamento normal, que seja de 7 desvios padrão da média para a direita,
é muito baixo. Em outras palavras, ó, a cada 1 trilhão de pesagens, ou seja, de produtos fabricados que eu pesei, né? Uma dará 570. Existe a chance disso ocorrer, mas é muito pouco. A gente não pode dizer que uma probabilidade é zero, mas a gente pode definir, por exemplo, limites de controle que entendemos que se um valor der acima daquele limite de controle, provavelmente tem uma influência, uma causa especial atuando sobre ele. Ou que a média talvez tenha se desviado, enfim, são várias análises. Mas a ideia é, ó, a partir daqui, a gente vai entender que se passar desses valores, desse limite aqui de controle, eu entendo que o processo está sofrendo alguma causa especial e que a média não é mais confiável. Eu não posso adotar aquele valor de média como um valor real e eu tenho que atuar sobre o meu processo. E aí, vamos então definir o que é esse limite de controle, ó. São valores a partir dos quais a probabilidade de ocorrência é muito baixa, indicando que o processo saiu do controle ou houve uma influência de uma causa especial, impactando o processo. Geralmente, o limite é considerado a partir de 3 desvios padrão. Então, a gente vai definir a quantidade de desvios padrão, de fato, o processo está fora de controle. Ou seja, vai dar uma probabilidade de 0,13% de ocorrência acima ou abaixo dos limites. É muito baixinha, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o desvio padrão de 10, 3 desvio padrão é 30. Então, acima de 530 e abaixo de 470, eu tenho uma probabilidade de apenas 0,13%. Então, se eu cheguei lá e coloquei uma pecinha que deu 540, significa que provavelmente aconteceu alguma causa especial no meu processo e que agora eu tenho que atuar sobre ele. Um exemplo aqui, ó. Aqui já não é mais o histograma. Aqui, ó, eu vou acompanhando pesagem a pesagem durante o tempo e eu vou olhando o valor que deu. Eu defini aqui os limites de controle, 530 e 470, e eu fui acompanhando os valores dos resultados. E nesse último aqui, o 7º valor, olha só que ele ficou acima do limite de controle. Logo, provavelmente, o meu processo está fora de controle ou teve uma causa especial que atuou. Claro que existe a chance probabilística real, que de fato o processo não saiu do controle. A gente chama isso aí de erro de tipo 1, mas eu não vou entrar tanto na estatística não. Mas aqui, como tem uma probabilidade de fato isso acontecer, por mais que seja pequeno, existe uma chance de que eu entenda que isso aqui, na verdade, saiu do controle, quando na verdade não saiu. Mas, na boa prática, a gente pode considerar que saiu dos limites de controle, significa que meu processo tem alguma causa especial atuando sobre ele e eu preciso acompanhar para entender. Tem um canal que eu gosto muito, que, se eu não me engano, é Aprendendo Gestão, que eu vou deixar aqui também o link do canal abaixo, que ele também explica tudo sobre essa parte estatística de controle estatístico de processo. É melhor do que muito curso pago. É excelente, 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 excelente. Aprendi muito com ele. E aqui eu tenho uma carta de controle, onde esse LSC a gente fala de limite superior de controle e esse LC é limite inferior de controle. E aqui eu tenho duas formas de olhar, né? Onde eu vou colocando aqui as médias. Eu vou pegar um lote de 5 amostras e tirar a média. Aí eu vou colocando a média aqui desses 5. A cada 5, eu faço a média e vou plotando aqui no meu gráfico. São várias médias aqui. Média de uma amostra de 5 unidades. Tenho aqui as médias, o acompanhamento. A média é representada pelo X-barra. E eu tenho aqui o R, que é a minha amplitude, né? Então eu vou acompanhando tanto a minha... chamar isso aqui de carta de controle X/R. Que é a média e a amplitude, ou seja, quanto foi a variação da minha média em relação ao anterior. E a gente vai acompanhando, e cada um desses tem uma análise, mas aqui não é um bate-papo, uma análise falando de carta de controle. Estou mostrando a importância de que a gente tem do uso de uma carta de controle. Mas não acaba por aí não, tá? Vamos lá. Você entendeu que quanto mais a gente se afasta da média, menor é a probabilidade de dar aquele valor, né? A gente não pode dizer que é zero, mas quanto mais se afasta do comportamento normal, menor vai ser a chance de ocorrer um determinado valor ali muito afastado. Isso vale não só para o afastamento. Vamos pensar. Se 50% das minhas ocorrências estão do lado esquerdo e 50% das minhas ocorrências vão ocorrer do lado direito, é normal que eu tenha muitos valores sequenciais, por exemplo, acima da média. Eu vou lá medindo, deu 501, né? Minha média é 500. Fui lá de novo, 503. Depois de novo, 504. De novo, 503 de novo. Ou seja, eu faço 20 valores, todos acima da média. Isso é normal? Bom,
Se é a média, eu tenho que ter valores acima e abaixo, que no final a média dê 500. Ou seja, estatisticamente falando, nós temos alguns comportamentos que a chance de ocorrência deles, como esse exemplo que eu dei, vários valores acima da média, é muito baixo. Então não faz... o grafo de controle, ele permite detectar esse tipo de comportamento e mostrando que é um indicativo do que a minha média, ela variou. Nesse caso aqui, a minha média não é mais 500. Provavelmente agora é acima de 500, porque teve essa mudança. Então, a carta de controle vai permitir, conforme algumas regrinhas específicas, a gente identificar também, além dos limites de controle, que um processo saiu do controle. Vou mostrar aqui para você. Geralmente, a gente trabalha aqui com zonas, né? Então, eu tenho a zona C, que fica mais ou menos um desvio padrão. Eu tenho uma zona B, que ela pega aqui até 2 desvio padrão, né? Entre 1 e 2 desvio padrão. E a zona A, entre 2 e 3 desvio. E acima disso é o limite superior de controle. E abaixo disso é limite inferior de controle. E essa linha tracejada é a nossa média. Então, vamos olhar aqui alguns exemplos de representações que saiam do controle estatisticamente falando, né? Por exemplo, 1 ou mais pontos além das zonas delimitadas. Ou seja, sai aqui fora ou sai aqui fora abaixo é um indicativo que o processo perdeu o controle. 2 de 3 pontos consecutivos na zona A. A zona A já é aqui, ó, acima de 2 desvio padrão. Então, é muito difícil eu ter 2 a 3 consecutivos nessa zona aqui que já está bem afastado da média. 4 de 5 pontos consecutivos na zona B. Então, aqui também, ó, a zona B fica mais próximo, mas ainda é mais difícil. Eu ter 4 a 5 pontos consecutivos já é complicado. Então, nós temos aqui praticamente 8 regrinhas, né? Quiser ser pausa, dá uma olhadinha com calma. Vai no canal também, como eu falei, do card, né? Do lado da planilha de gestão, você vai conseguir ter uma aula completa, bem densa, mas muito boa, sobre como utilizar aqui o controle estatístico de processo. O grande problema é que, na prática, nós não temos... Se não for um sistema, por exemplo, integrado, que a pessoa tem uma especialização, um entendimento... Isso a nível até gerencial, estou falando, do uso da carta de controle, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse monitoramento. Olha quanta estatística eu estou falando para vocês, é só a superfície, tem muito mais coisa envolvida sobre isso. Tem o cálculo do limite de controle também, que não é tão simples de fazer, o próprio conceito de desvio padrão, quando a gente fala de carta de controle, é diferente do que costuma calcular, é outra fórmula. Enfim, a gente tem que arranjar um jeito de ficar mais próximo, que até a própria operação consiga acompanhar no dia a dia. E aí, para isso, ao invés de trabalhar com limite de controle, a gente vai trabalhar com limite de especificação. Vamos ver o que é. Limite de especificação é o seguinte, é a faixa de valores máximos ou mínimo na qual o cliente especifica. Ele não tem relação estatística e probabilística, ele está ligado diretamente às necessidades do cliente. Agora, eu vou ter uma delimitação do máximo e mínimo, por exemplo, que eu posso estar dentro do meu processo, mas quem vai dizer esse máximo e mínimo é o meu cliente final. Por exemplo, eu tenho aqui 2 peças, e a ideia dessas 2 peças aqui é que essa pecinha consiga encaixar nessa outra, igual como eu estou mostrando aqui, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um diâmetro de 15 milímetros, e eu preciso que ela encaixe. Geralmente, quando a gente fala de peça de encaixar, eu não posso nem ter uma peça que não encaixe, o cliente ele precisa que encaixe, e nem uma peça que fique folgadinha, né? Eu preciso que o encaixe fique certinho aqui. Então, o cliente, no caso, as especificações de projeto, vão falar assim, olha, essa peça aqui, ela tem que ter um mínimo de diâmetro externo e o máximo de forma que o encaixe ele fique perfeito, não fique nem folgado e nem muito apertado. Por exemplo, aqui, ó, o mínimo que eu posso ter dessa peça é 13 milímetros, ou seja, eu posso ter uma folga de no máximo 2 milímetros aqui. E o máximo é 14 milímetros. Porque se for 15 já era, vai ficar apertado. O diâmetro interno aqui vai bater com o diâmetro externo desse, não vai conseguir encaixar. Essa é a minha especificação. Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou delimitar os limites. Então, aqui eu tenho o limite de especificação inferior, e não mais limite de controle, porque é especificado pelo cliente, e o limite de especificação superior. Eu continuo agora fazendo os acompanhamentos
E aqui não tem a questão de fora de controle, porque é muito mais simples, é um ponto mais de acompanhamento da operação. E esse gráfico aqui, a gente chama justamente de gráfico sequencial. Eu vou acompanhando a sequência e eu limito aqui as faixas que eu entendo que são faixas que estão ok. E aí é legal que eu posso trabalhar tanto com vários níveis de faixa, né? Tem locais que trabalham com a faixa verde, a faixa amarela e a faixa vermelha. Mas isso aí não calculado estatisticamente, é apenas delimitado, por exemplo, para ter uma noção. Por exemplo, faixa verde, eu não preciso fazer nada. Faixa amarela, é um valor que eu vou colocar aí de especificação, no qual eu tenho que atuar preventivamente. E faixa vermelha quer dizer que eu já perdi o que eu estabeleci como valor máximo ou mínimo alvo, e aí eu tenho que agir corretivamente. É bem legal isso aí também, funciona demais trabalhar com várias faixas. Então, por exemplo, no próprio histograma, eu posso delimitar limite de especificação. Ele traz aqui no 6.3, ó, limite superior de especificação e limite superior de especificação, ou seja, o cliente diz que o máximo é esse aqui. Aqui observe que aqui eu estou enxergando que está um comportamento normal, mas eu quero que meus dados, eles fiquem todos, até esse daqui, ó, esse daqui de fora, eles fiquem dentro desse limite aqui de especificação. Eu não posso sair, não posso ter esses valores fora aqui. Provavelmente, o desvio padrão aqui, ele tá muito grande. Então, eu tenho que achatar, desviar menos o processo, por exemplo. Não é interessante para mim que fique fora. Por mais que seja raro, eu tenho que apertar aqui para dentro para eles ficarem dentro. Inclusive, quem gosta aí do Lean Six Sigma, né? E aí é isso aqui que a gente analisa aquela parte lá de capabilidade de processo, né? Que é justamente conseguir encaixar os desvios padrão dentro aqui, né? Dos limites de especificação do cliente, a conversa com o cliente. Ele une os dois, né? O Lean Six Sigma. A parte de controle de processo, controle estatístico de processo e a parte de limite de especificação do cliente. E da mesma forma, eu tenho agora aqui esse gráfico sequencial, né, que o Falcone traz também. Tenho aqui o valor alvo objetivado, aqui nesse caso é 20. Esse é o valor que eu quero manter. E eu defini aqui os limites do cliente, né? O máximo é 25 e o mínimo é 15. E vou acompanhar. Nesse caso aqui, ó, ele está acompanhando o tempo necessário para arrumar o quarto do hotel em minutos. Aí eu vou acompanhando aqui, ó. Observe que deu valores fora. Aqui eu tenho que ter contramedidas para acompanhar. Então, lembrando só para diferenciar, o histograma, ele vai olhar a ocorrência de vezes que uma faixa de valor ela apresenta, né? Então, entre 120 e 140 ocorreu essa quantidade, entre 140 e esse outro valor ocorreu essa aqui. E eu vou olhar a distribuição de frequências, de ocorrência, né? Como a gente pode dizer. A gente vai olhar mais se o comportamento está aparentemente um comportamento anormal, se não tem um desvio da média e a frequência que cada um dos valores ocorre. O ideal é que eles fiquem nesse formato. E já o gráfico sequencial, eu vou olhar em relação ao tempo. Ó. Eu vou entender aqui, ó, se conforme o tempo vai passando, qual a tendência? Eu consigo enxergar aqui, será que meu gráfico ele tem uma tendência de aumento, de fugir aqui do limite de especificação? Será que ele está com a tendência de ele ficar abaixo do limite de especificação, né? Ele está fugindo aqui em alguns momentos, então aqui é de acordo com o tempo, por isso que o nome aqui é gráfico sequencial. Ele segue uma sequência conforme o tempo vai passando, conforme as medições vão passando, e é um indicativo, como eu falei, dá para trabalhar com faixas também, né? Além dessa faixa aqui, né? Eu posso trabalhar com outras faixas intermediárias para ter ações preventivas também. E no próximo vídeo vem a parte 2, onde vamos falar como monitorar os resultados que eu quero melhorar. Aqui eu mostrei a você como é fazer o monitoramento dos resultados que eu desejo manter. Então, por isso que servem essas faixas de especificação. Desde a parte estatística, que vê os limites de controle, ou em relação as delimitações, né, com os limites de especificação. E no próximo a gente vai entender sobre curva de projeção, montagem de gráfico, como a gente mostra esse gráfico para operação, né, utilização de gestão à vista, e a gente completa esse capítulo. Curta, compartilha, se inscreva no canal, envia aqui bastante esse vídeo para esse canal crescer e trazer conteúdos com mais qualidade. Tchau, tchau!